Maravilhoso é ter uma saúde, né, espiritual. Semear é o melhor que nós podemos fazer, abençoado. Aí Deus vê o coração de cada um de mim, de você. Aonde está o teu coração? Porque ele diz, aonde está o seu tesouro, ali estará também o quê? A sua mente vai estar ali. Tem pessoas que ficam presas nas coisas materiais e elas são altamente destruidoras. Paulo diz que chama instabilidade da riqueza. Quem está com a mão confiando na riqueza, ele está na areia movediça. E nós estamos vendo o mundo aí. Os grandes, chamados ricos da terra, que não são, tem muito dinheiro, quem é rico é só nós, os filhos de Deus, eles estão caindo e despencando com uma força, meu irmão, porque aquele dinheiro deles é nosso. A palavra diz que Deus dá ao ímpio trabalho para que ele ajunte e traga para nós. Isso vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Assim é? Você recebe? Padre. Bom, vamos então ao nosso calqueio, com o título a qual denominamos, que é E Vivo. E Vivo. Quantos estão vivendo? Vivendo, não é vegetando. Tem gente que fala assim, eu já não estou vivendo, eu estou vegetando, a minha vida está tão ruim, tudo dá errado na minha vida, então não está vivendo. Porque para estar vivendo, abençoado, as coisas ao nosso redor, tem que estar de acordo com o que está aqui, na minha vida. As coisas têm que ir bem, não pode ir mal. Ele diz que aonde puserem as tuas mãos, haverá o quê? Prosperidade. Então nós recebemos isso, prosperidade. E você não pode parar de pensar e nem parar de confessar isso. Porque a vida é mostrar prosperidade. Nós falamos, né, lá em Deuteronômio 8:18, né? 8:18 ele diz, lembra-te do Senhor vosso Deus, que te dá o quê? Riquezas, para que seja confirmado a sua aliança para conosco. Então, riqueza é confirmação da aliança de Deus para conosco. Então, não tem nada de errado ou de surpreendente um filho de Deus ser rico. Não tem nada de novo. Porque o Senhor dos céus e da terra determinou que os filhos dele, são ricos. E isso tem que ser normal para nós, abençoado. Não é assim? Quem tem muito dinheiro, que denomina rico, que não é, ele tem muito dinheiro. Quando nasce um filho de quem tem muito dinheiro, não é normal ele ter muito dinheiro também? E para ele, não, ser rico, sou. Mas daí? Para ele é normal. Nós também somos da mesma forma. Nós, filhos, somos ricos, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Isso é um ato de amor, para que através da sua pobreza nos tornasseis o quê? Rico. Tornar quer dizer o quê? Você era, perdeu e se tornou. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, infelizmente, a nossa mente recebeu uma amnésia profunda, e você foi crescendo naquela família, e pode ser uma família de pessoa pobre, você diz, é normal ser pobre. Meus amigos são tudo pobres na escola, no trabalho, todo mundo reclamando, queixando da vida, assim. Desse jeito, pobre só reclama, não é verdade? E está com direito de reclamar, porque falta tudo para ele vai falar o quê? Não é isso? Mas só quando veio a palavra da graça e renova a sua mente, você diz, eu sou rico. Então ele está nos tornando novamente ricos. Ó que coisa chique.
Uma salva de palmas ao nosso Deus. Que está aguçando a nossa mente para uma vida maravilhosa na terra. E a sua vida é longa, a longevidade. Nós vamos deitar e rolar. Tem uma expressão que diz que nós vamos nos lambuzar. A palavra é essa, nós temos que nos lambuzar, de riquezas, de poder, de gozo, de experimentar o melhor dessa terra. Ele não diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor. Da onde? Não é lá do céu. Não tem gente que fala assim: não, eu não tenho nada aqui na terra, mas no céu eu tenho mansão. Conversa fiada, rapaz. Riqueza é na terra, não é no céu. No céu não tem riqueza. Quem tem riqueza é a terra. Quem fez o céu? Deus. Quem fez a terra? Deus. Lá no céu é espírito, e na terra ele colocou ouro e prata. Para quê? Para nós gozarmos disso. E ele reconciliou o céu com... Ele achou tão bom a terra, que ele não quis ficar só lá no céu. Ele mandou o filho dele, tirou o pecado, ele desceu para a terra, e agora a terra é a estrada dos seus pés, e o seu trono também. Aqui é o lugar do povo de Deus, que no entanto quem morrer vai ressuscitar. E ressuscita onde? Na terra. Para que você vai ressuscitar se lá já está bom? É porque é aqui que reinamos, é aqui que tem o melhor para nós. Assim é, abençoado. Receba sem limite na tua vida. Abba, Padre. E nós vimos aqui o cuidado de um apóstolo chamado Paulo, um homem de perseguidor da igreja, passou a ser agora perseguido, depois que teve a grande revelação no terceiro céus, passou a ser perseguido, porque ele começou a ver que o importante é a igreja, não era Roma, não eram os poderes do mundo, mas era a graça que foi revelada para ele no terceiro céu. Assim é, abençoado? Então hoje nós gozamos disso aí. E Paulo, como um apóstolo, que trouxe o Cristo. Ninguém conhecia Cristo. Veio conhecer depois do apóstolo Paulo. E ele começou a levantar as igrejas agora em nome de Cristo, e com a mente de Cristo, e com a vida de Cristo. Certamente trazendo o quê? Um outro evangelho, que até então havia só a lei. A graça profetizada pelos profetas viria na cabeça de Paulo, e Paulo, com essa graça, com esse evangelho, ia levantar um povo que não era povo, um povo que não buscava Deus, que são quem? Nós, os gentios, que tinha a promessa, tinha a escolha, antes da fundação do mundo, para ser um povo abençoado com todas as bênçãos. Um povo abençoado com todas as bênçãos se manifestaria na terra, mas sem saber. E Deus levantaria um para poder despertar o espírito desses gentios para receber o melhor de Deus, que somos nós. Assim é? Você recebe assim? Abba, Padre. E nós vimos que ele levantou as igrejas. E levantou igrejas na galáxia. Para os Gálatas, da Galácia veio os Gálatas, e os Gálatas receberam uma medida sobremodo excelente na vida deles, e viveram um tempo glorificando a Deus, mas com o tempo, eles começaram a perder essa vida, a perder essa riqueza, essa prosperidade de Deus, e começaram a o quê? A desviar de um princípio, de um poder glorioso de Deus sobre a vida deles. E Paulo, como um apóstolo, como um pai, que ele diz que ele era um pai, porque ele gerou essa igreja, quem gera é pai, viu que eles começaram a cochear em dois pensamentos. Então,
retorna Paulo com uma carta forte para poder despertar esses Gálatas a viver uma vida com Deus. Porque ele sabia que uma pessoa que não tinha vida com Deus não vivia, vegetava na terra. E os Gálatas começaram a vegetar na terra. O prazer da vida começou a fugir da mente deles, por dar ouvido a quem eles não deveriam dar ouvido. E nós vamos ver aqui, no texto básico nosso, que está lá em Gálatas 2:20, Paulo expressa um testemunho de vida tremendo para os Gálatas. Eles foram privilegiados por essas expressões de Paulo, para despertá-los novamente a andar em Cristo, a andar em Deus, para ter vida. Não existe vida fora de Cristo. Qualquer pessoa que vive sem Cristo, ela não vive, ela vegeta. Que 60%, 70% da vida dele é só de reclamar, é só de queixar. Não é verdade? Uma pessoa que reclama, que queixa, ela não está vivendo, ela está o quê? Morrendo. Porque ela não está tendo prazer na vida. A terra para ela já não cabe mais, está pequena. Tem gente que diz assim: olha, eu quero até partir daqui. Quer dizer, um mundo desse, ele quer ir embora, porque o mundo ficou pequeno para ele, porque ele não tem vida mais, ele está vegetando, está na morte. Assim estava acontecendo com os Gálatas. Mas Paulo, como bom pai, como um bom apóstolo, viu a situação e diz: não, vou recuperar esse povo, porque esse povo é de Deus, eles têm a marca de Deus, eles têm a excelência de Deus na vida deles. Eu ministrei vida e vou recuperar isso, porque o ministro não desanima do povo de Deus, abençoado. Então ele vem dizendo um testemunho para eles tremendo. Ele diz: logo quer dizer, depois de um discurso, né, que ele deu ali introduzindo a carta de Paulo, ele diz: logo, já não sou eu mais quem vive, ao testemunho, mas Cristo vive em mim, e esse viver e vivo que agora tenho na carne, quer dizer, no corpo, vivo. Então você com o corpo, você tem direito de quê? Viver. E viver é ter prazer, não é isso? Vivo pela fé. Então ele dá um endereço: você tem que viver pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo fala para você crer no Filho após a cruz, após a morte. É Ele que dá vida. Que nos livros históricos, né, no viver da lei, ele diz: eu vim para que tenham o quê? Vida. E vida com o quê? Vida com o quê? O que é abundância? É se lambuzar, meu irmão. Não é verdade? Abundância é coisa que se lambuza. Estamos vivendo ou estamos vegetando? Estamos vivendo ou estamos morrendo? Tem pessoas que nos dizem: a gente vai ficando velho, já vai morrendo mesmo. Não é verdade? A pessoa não fala isso? Fala, porque vai acontecendo tanta coisa na vida dele, negativo, que ele diz: acho que eu já estou partindo. Não é verdade? É porque essa pessoa não tem uma experiência com Cristo, não tem uma experiência de Deus, não teve a experiência com Paulo e as suas 14 epístolas. Não teve essa experiência, não ouviu um evangelho que transforma, mas ouviu o quê? A religião. E nós vimos que o livro de Gálatas é o embate de Paulo com a religião, viu, abençoado? É o embate de Paulo com a religião que estava estabelecida naquele tempo, que teve o seu valor, e após a cruz, o que aconteceu? Encerrou o seu valor. E eles estavam dando ouvido a coisas velhas, coisas antigas, e essas coisas vão destruindo as pessoas. Então nós vimos aí
que Paulo estava de uma forma triste com os Gálatas, com a igreja. E ele, por um bom tempo, esteve ali no meio daquela igreja, se desgastando naquela igreja, dando a sua vida para aquele povo, ensinando aquele povo a viver. Você sabe que a maior parte das pessoas não sabem viver. Se vivem, vivem mal. Porque viver é algo que é ensinado. E quem deu vida? O Senhor, não é isso? Ele diz: eu vim para que tenham vida. Então só Ele tem a forma correta de fazer as pessoas viverem bem. Fora de Deus não vivem. Vivem pelo seu querer, pela sua vontade. Aonde o sábio Salomão diz que o viver do homem vai para onde? Para a morte. Todos aqueles que vivem individualmente dessa graça, desse evangelho, caminham para a morte. E morte é o quê? A ausência de vida, de prazer. As pessoas vão cansando, porque vão tentando viver e não conseguem, e são muitas confrontações da vida, muitas situações, altos e baixos, problemas familiares, problemas financeiros, problemas da política brasileira, problema com assaltos, com crimes, que as pessoas vão ficando cansadas daquilo e começam a perder a vida. Com o quê? Com medo que assola na mente e desesperam, e a vida foge deles. Por quê? Porque não tinha alguém que ensinasse a vida em Cristo. Viver em Cristo, meu irmão, é a melhor coisa do mundo. É em Cristo. É o ressuscitado e não o nazareno. Aqui nós vamos deparar, diante de uma situação religiosa que estava acontecendo com os Gálatas, como nós falamos na semana passada, porque esse tema, e vivo, é a segunda parte. Tivemos a primeira parte, que nos instruiu bem, e agora nós fazemos uma retrospectiva do que falamos semana passada, para que você possa despertar mais a vida em Cristo. Porque foi a direção que nós recebemos, a primeira parte e a segunda parte, e algumas vezes vamos até para a terceira parte, para nós escafruncharmos bem esse tema, esse título, e fazer você entender qual é o propósito exato do Senhor. Então, ele vem ensinando a viver em Cristo, o ressuscitado e não o nazareno, através da pregação do Evangelho. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5,16, nós falamos semana passada, vamos colocar esse versículo novamente, e ele diz: assim que nós, quem é nós? A igreja. Você é a igreja? Então esse nós aí é você. Assim que nós, daqui por diante, isso é interessante, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas. Então a sua vida começa agora que você começa a viver e a ouvi-la. Porque é daqui por diante. Se você fica remoendo o passado é o quê? É morte, meu irmão. As coisas velhas para trás ficam. O que é ficar lá? Deixa lá. Tem gente que gosta de ressuscitar o passado, não gosta? Fica remoendo a vida passada. Eu sofri muito, vocês me castigaram, vocês fizeram isso comigo, por isso que eu estou esse caquinho aqui. Não é assim que fala? Não é assim? Minha vida está ruim, mas eu sofri muito, trabalhei demais, menino. Agora está aí, toda arrebentada. Pois é. Olha, Paulo convida você a viver. Ele diz que daqui por diante, quer dizer, as coisas velhas, o que passou ontem, passou, meu irmão, não fica lembrando dele não. Aquele ontem foi para você viver ontem, hoje tem coisas novas. Se você ficar pensando no ontem, o novo não pode vir sobre a sua vida. E Deus é Deus de novidade de vida.
Mas eu tenho que estar aberto para essa novidade, e não ficar pensando, fulano de tal me tratou mal, falou que eu sou isso, falou que é aquilo, olha, as coisas velhas para trás, daqui por diante, é outra vida. Olha para você ver como que muda, daqui por diante, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então você não conhece mais ninguém que te fez mal, porque se fez mal para você, fez na carne. E você não conhece ele mais dessa forma. Assim é? Você não ficar levando esse karma na sua vida aí. E se antes, olha, ele diz que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, para compensar uma outra coisa séria aqui. Ele diz, e se antes conhecemos, olha para você ver, Cristo segundo a carne, as coisas velhas, Cristo segundo a carne, se você não deixar ele para trás, ele começa a fazer você a viver o martírio da vida. Olha para você ver, meu irmão, se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora, é agora que você ouve, não conhecemos, olha, deste modo, por isso que Paulo foi tão perseguido pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Pedro e João e Tiago, atrás de Paulo, porque Paulo estava dizendo, olha, não devemos mais conhecer Cristo segundo a carne, que era quem? Jesus de Nazaré. Porque se você conhece Jesus de Nazaré, esse feriado aí foi de quê? Aparecida, que lembra de quem? De Jesus de Nazaré, porque ela é a mãe de Jesus de Nazaré, não é isso? Maria é mãe de Jesus de Nazaré. Então veja bem, olha aqui, aí ele está dizendo aqui, olha, e se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, Jesus segundo a carne é quem? Jesus de Nazaré, a qual tinha uma mãe chamada Maria e um pai chamado José. E ele está dizendo, se você conhecia Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos. Já agora não conhecemos. Então você não deve ter mais o quê? Relação com Jesus de Nazaré. Devemos respeitar e como. Devemos honrar e como. Mas não devemos segui-lo mais. Porque se você segue Jesus de Nazaré, você vai seguir morte. Por quê? Porque ele veio para o quê? Morrer. Jesus de Nazaré veio para morrer, não veio para viver. Ele veio para morrer, que no entanto ele morreu com quantos anos? 33 anos, quer dizer, super novo, um garotão ainda, teve que ir embora. Por quê? Porque o propósito era esse. E há uma doutrina de Jesus de Nazaré, que se eu e você, abençoado, não deixar de lado, ele vai servir de grande tristeza para nós. É o embate de Paulo com os Gálatas. Os Gálatas receberam a graça, mas depois receberam o Cristo ressuscitado, e depois começaram a voltar para Jesus de Nazaré, porque tiveram ali apóstolos e discípulos que estavam seduzindo eles a viver uma vida do passado que já tinha passado. E eles estavam lá. Então, Paulo deixou-se desgastar por esse povo, mostrando o quê? Que não é dessa forma. Agora tem um novo pacto, um novo testamento. Agora há incircuncisão que renova mente e corações e faz você viver uma vida abundante. E que se você buscava Jesus de Nazaré, você não tem vida abundante. Porque Jesus de Nazaré veio para morrer. Ele não veio para dar vida, ele veio para morrer. Que após a sua morte, essa vida viria em abundância sobre nós. Assim é, nós devemos saber isso para honrar esse vaso. E lá em 2 Coríntios 12, 15, olha aqui, qual que é a função desse ministério, né? Quando é levantado e com dedicação. Paulo diz, eu de boa vontade. Então Paulo não estava ali forçado.
Ele recebeu a direção de Deus e ele, de boa vontade, me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol da vossa vida. Então alguém tinha que perder para que a igreja ganhasse. Sempre foi desse jeito, abençoado. E aqui está Paulo se desgastando e deixando-se gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado por causa disso? Então Paulo, quando estava no meio da igreja, a igreja muitas vezes desprezava o que ele fazia, porque ele estava trazendo boas novas. E boas novas para religioso, meu irmão, é pisar no calo dele. Ele gosta da religião, ele gosta de estar sofrendo para justificar a sua fraqueza, a sua derrota, a sua incompetência. Isso dói, mas é a verdade. Eu não tenho mais do que isso, é porque o oi gordo. Porque vocês não deixaram. Então as coisas eram para trás. E Paulo se desgastou perante aquela igreja, pregando de dia e de noite esse evangelho, sendo perseguido, sendo espancado, sendo maltratado, mas ele não parava, ele continuava, porque ele sabia que a vida estava em Cristo. E ele já tinha decidido: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive numa pessoa, a pessoa não quer fazer outra coisa, a ministrar abundância e vida sobre a igreja, abençoado. Não tem outra forma. Hello! E esse homem de Deus, você tem que ver que é aquele que desgasta. Em quê? Na palavra. Tem que ter o desgastar correto aí. Porque nós temos no sistema algo que macula muito a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo com os Gálatas, quando entraram ali os discípulos de Jesus de Nazaré, tentando roubá-los da graça que Paulo estava trazendo. E aqui continua. Nós vimos que os ministérios de condenação e morte aí fora, diz que se desgasta através de quê? Meu irmão, estou jejuando muito para a sua vida. Tem famílias que estão presas a pastores da igreja, sabe por quê? Porque o pastor virou para ele e disse o seguinte: olha, meu irmão, por que toda a sua igreja está aqui, toda a sua família está aqui na igreja? Passei noites e noites orando e jejuando a favor da sua salvação. Ao perigo, ao perigo, ao perigo. E as pessoas ali daquelas igrejas se tornam o quê? Escravas daquele ministério, daquele pastor, porque dão a ele a honra que ele não tem. Porque uma pessoa, para desgastar, para ter honra na igreja de Cristo, ele se desgasta na palavra, no ensino, na educação. Porque se uma igreja não é bem educada na palavra, não conhece Cristo na íntegra, ele não vive, ele morre. Ele se desgasta no dia a dia e não tem prazer na vida. Agora, uma igreja que é educada com Cristo na sua vida, ele sempre está bem. Ele passa por tribulação, sim, mas ele sabe que é leve e momentânea e que produzirá o quê? Excelente glória sobre a tua vida. Ele sabe como viver em Cristo Jesus. Então, Paulo diz: me desgastarei, lá em 1 Timóteo 5,17, olha aqui para você ver. O ministro deve ser considerado merecedor de dobrados honorários, o presbítero que preside bem, com especialidade. Aí que está. Os que se afadigam na oração, na vigília, nas correntes, no jejum. Não, a palavra está dizendo com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Era o que Paulo fazia. Porque isso aqui Paulo estava desmontando na cabeça dos religiosos, que eles deveriam fitar os olhos a um ministro, mas que tinha compromisso sério com a igreja, que é educá-la a viver.
Porque nós não sabemos viver, meu irmão. Quem ensina-nos é o Senhor através da palavra, onde muda a mente, atitudes, fala. A boca fala do que está cheio o coração. Você conhece uma pessoa, não é pela fisionomia. Porque a palavra diz que as aparências o quê? Enganam. Mas quando uma pessoa fala, você sabe o que está na mente dela. Você começa a julgar se essa pessoa está mal. Porque ela só reclama, ela só queixa dos filhos, queixa do marido, queixa da esposa, queixa do trabalho, queixa do salário, do emprego, do vizinho, do colega de trabalho. Então essa pessoa não está bem, ela não está vivendo. Mas uma pessoa que recebeu Cristo na vida tem uma educação de como expressar diante das situações. E ele tem o que? Um espírito inabalável que não deixa ele perder a vida, a alegria e o gozo, não importa quem está ao seu redor. Porque ele não é contagiado pelas pessoas, ele o quê? Contagia as pessoas. Você está lá no seu trabalho, meu irmão, as coisas estão ruins, você chega, na hora que você chega, a sua presença impõe. Porque ele sabe que você é uma pessoa firme, uma pessoa que está sempre sorrindo, uma pessoa que está sempre com uma expressão boa. Porque ele não deixa ser levado pela sua carne e pelo que acontece no mundo, ele não deixa. Ele é uma pessoa que tem Cristo na vida dele, porque está sendo instruído pelo ministro que afadiga na palavra e no ensino. Esse é merecedor. 1 Coríntios 1,17, olha o que ele diz aí. Olha aqui, para o ministro levar a igreja à saúde espiritual. Porque não me enviou Cristo para batizar, ó. Então esse negócio de batismo aí é o quê? Uma furada. Ah, não, o pastor batizou lá 1000 pessoas. Ué, então Cristo não está na tua vida. Ah, não, é Jesus de Nazaré. Ah, tá bom, então não é Cristo. Porque Cristo não enviou o ministro para batizar, mas para o quê? Pregar o evangelho. Então essa é a função do ministério, pregar a palavra, porque é a palavra que vai despertar, a palavra que vai libertar, a palavra que vai salvar. São os ensinos que vai trazer maturidade para você viver uma vida reinando por meio de Cristo aqui na terra. Não é verdade? As pessoas estão perdendo o equilíbrio porque não sabem reinar. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, agora me pegou. Até agora eu estava indo bem, mas essa situação e agora acabou comigo. Perdi minha alegria, meu gozo, agora não tem jeito mais. Não é assim que as pessoas falam? É. Por quê? Porque ela não aprende com Cristo. Agora, se ela aprender com Cristo, ele diz: por meio de Cristo reinaríamos em vida. É o que Paulo diz. E o viver que tenho na carne, vivo pela fé. O que é fé, meu irmão? É certeza, é convicção. Uma pessoa que anda pela fé, você não vê ela desmaiando, ela desanimando, porque aquele que prometeu é fiel, ele mantém firme a sua confissão, seja em qualquer momento, ele não retrocede, ele é uma pessoa valente, e essa pessoa valente, ela contagia multidões, abençoado. Ela leva ânimo, bom ânimo para todas as pessoas. As pessoas vão dizer assim: eu vou andar com fulano, vou andar com Alisson, que você está doido? O baterista lá do ministério da ciência dele, que eu vou andar com ele, cara. O cara é positivo, o cara está sempre para cima, ele nunca desanima, e quando acontece alguma coisa, ele diz: olha, creia em Cristo, rapaz, você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Então as pessoas começam a ter prazer de andar conosco, porque nós temos a energia de Cristo. Ah, vou lá naquela pessoa para fazer oração. Não. Aqui nós não oramos para ninguém. Ele chegou um abençoado, eu até contei para os irmãos, né? Que ele, quando ele descobriu que eu era pastor, ele disse: ah, então você vai orar lá na minha oficina para me prosperar. Eu virei para ele e falei: não sou pajé, não, companheiro.
Eu sou o pastor. Pastor não ora. Prega a palavra e te coloca firme para você mesmo orar, confessar lá no seu lugar e anjos descer ali para te prosperar, meu irmão. Ei, nós não temos domínio sobre a pessoa. O ministro de Deus não domina ninguém, rapaz. E esse negócio de imposição de mãos aí, meu irmão, isso é domínio. Por que essas igrejas estão cheias? Milhares de pessoas lá. Vai lá para você ver, cada um deles estão vivendo o pior dia da vida deles, por isso que eles estão lá. Aqui não, aqui porque você está vivendo os melhores dias da sua vida. É o contrário. É o contrário. E aquela feitiçaria lá é que estava entrando em Gálatas. Nos Gálatas era a mesma feitiçaria. Levar as pessoas a dependerem de homens. Não, o homem de Deus, o homem de oração. Homem de Deus não é homem de oração, é homem de pregação do Evangelho. Se você quer seguir um homem de Deus, o que ele fala? Não, eu gosto dele, que ele faz, aquele pastor lá, eu gosto dele. Vem cá, pastor, põe a mão na minha cabeça. Me enfeitiça aqui agora. Balança a minha cabeça. Pega aquele óleo que você trouxe lá de Israel. Aquele que estava na adega há 10 anos curtindo lá, põe ele na minha cabeça aqui agora. E olha para mim. Agora daquele sal que o senhor trouxe, aquilo foi uma bênção na minha vida. Cheio de feitiçaria. Isso é feitiçaria. E os Gálatas foram pegos por esses aí, meu irmão. E Paulo estava ali para cirandar com aquela turma de falsos que estavam ali seduzindo o povo à desgraça. Por isso nós somos um grande problema para o sistema religioso. Enorme problema. Eu sou um enorme problema para eles. Porque temos conhecimentos. Muito. Eu tenho a teologia que eles fizeram, eu tenho. Só que eu tenho a graça agora e sei mostrar onde a teologia está errada. Porque eu tive lá e sei. Agora eu sei porque que Deus me enfiou naquele troço lá louco. Para agora manejar bem a espada do Espírito e afrontar esses mentirosos que estão aí e mostrar o caminho deles. Olha, abençoados, nós sabemos mostrar o verdadeiro, o Deus poderoso. Porque esse Deus que está aí não é Deus. Não é Deus. É Deus manipulado. É Deus da mitologia grega, não vale. E Paulo se vê atônito ali com a atitude de retrocesso dos Gálatas. Olha, o proceder, meu irmão, que vai mostrar em que Deus você está crendo. Qual que é o seu proceder? Esse aí que vai mostrar. Olha aqui, Gálatas 3, de 1 a 5, olha o que Paulo diz aqui, olha. Ô Gálatas insensatos, quer dizer o quê? Gálatas o quê? Desequilibrados, insano, quer dizer louco, burros. Quem vos fascinou a vós outros? Fascínio quer dizer o quê? Enfeitiçar a pessoa. Crê que um sal vai resolver o problema dele. Crê que uma rosa ungida vai resolver o problema dele. Crê que uma água fluidificada vai resolver o problema dele. Crê que um óleo vai resolver o problema dele. Isso é fascínio. Isso é feitiçaria. Crê que ficar de jejum vai resolver o problema dele. Ficar com fome. Então, crê que um defumador, um cheiro de um defumador vai resolver o problema dele. Esse cara está bem enfeitiçado mesmo. Foi o que eles fizeram com o povo de Deus na terra. E Paulo aqui, vendo que os Gálatas estavam sendo assaltados por esses bandidos, e ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que é a crucificação? É isso que as religiões não ensinam. Porque se ensinar o que é a crucificação,
o templo deles ficam vaziinhos. É o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer, é o que nós estamos fazendo. Olha que foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A crucificação se chama redenção. Ali ele acabou com o pecado. Assim é, abençoado? Ali ele acabou com o pecado. Ele diz: dos teus pecados já não me lembrarei mais para sempre. Porque onde há remissão de pecados, não há mais o quê? Oferta. Então, uma vez que o Cordeiro de Deus vai para a cruz, tira o pecado do mundo, acabou. E aqui, alguns ali, estava voltando na mente deles que os Gálatas eram o quê? Pecadores. Não é aí fora dessa forma? Não é? Todo mundo aí fora é pecador, não é isso? E lá ele acha que ele não é pecador, não. Eu não acho, não. Tenho certeza que eu não sou. Porque uma vez que eu sou pecador, então a morte de Cristo foi em vão. Ou então ele nem morreu. Porque na cruz do Calvário é redenção. É extinguido o pecado. O sangue dele nos purificou de todo o pecado. Ele diz: dos teus pecados já não me lembro mais. E para sempre. Não, Senhor, mas eu acabei de prostituir ali. Mas quem falou que isso é pecado? Uma vez eu pregando e os caras falaram: então eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei: pode. Pô, mas essa religião sua é boa. É, rapaz, vem pra cá. Essa religião, então eu posso beber toda? Pode. Vai me dizer que você vai falar que eu posso matar? Pode. Mas essa religião sua é doida, é meio louca. Pecado você não tem com Deus mais, porque pecado foi tirado. O que era pecado? Era desrespeitar a lei de Moisés, que eram 613 mandamentos. Que uma vez que Cristo na cruz, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Acaba com a lei, acaba com o pecado. Porque o que dava força ao pecado? Era o quê? A lei. Uma vez que a lei foi tirada, foi junto com ela o quê? O pecado. E isso exclusivamente para os judeus. O judeu era pecador, gentio nunca foi pecador, porque gentio não tem lei. Não tem lei sobre ele. Então, não tendo lei sobre ele, ele não comete pecado, porque não tem nada que o acuse. Assim é, abençoado? Então, veja bem, Cristo crucificado se diz, redimiu o seu povo. O povo não tem pecado mais. E ele diz: todas as coisas agora vos são o quê? Lícitas. Mas ele diz: nem tudo, eu vou falar como um espiritual, não como religioso. Nem tudo te convém. O religioso fala assim: mas está escrito, nem tudo te convém, né? Que ele já está pensando no pecado. Ele não fala liberal, ele fala amarrado, preso a um sistema caduco que já foi vencido na cruz do Calvário. Então o que acontece? O pecado foi tirado. Agora eu posso continuar fazendo o erro? Pode. Aquilo que o homem semeia. É só isso que vai acontecer, companheiro. Agora sua vida com Deus está livre. Agora, para você aprender a reinar em vida, você vai ter que mudar o seu proceder. Ouvindo a palavra, e a palavra te liberta, mas é paulatinamente. Então quer dizer que eu sou salvo e salvo para sempre? Essa é a salvação de Cristo. Você não é salvo pelas obras. Eu não sou salvo, não é por obras, mas é pela graça, que é um favor o quê? Merecido. Porque eu sou filho, filho tem que ser salvo. Então, os Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Quero apenas saber isso de vós. Paulo conversando, batendo um papo com ele. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Como é que fica?
Quero que apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ah, como é que fica? Ah? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A carne para nada? A tendência da carne é inimizade contra Deus. Então passaram a ser inimigos de Deus. O povo religioso é inimigo de Deus, sabia disso? O povo de Deus é inimigo de Deus. Porque eles falam assim, olha, Deus, vai lá na minha casa e resolva o meu problema, Deus. Não é isso? É. Ele vai para a igreja orar, interceder para Deus ir lá na casa dele. Ele saiu da casa dele para ir para a igreja, para ir agora na igreja dar ordem para Deus ir lá resolver o problema dele. Ó, que loucura. Ele diz, vocês são insensatos, vocês são loucos, vocês são desequilibrados. Que insensatez é essa, mandar em Deus, companheiro? Você acha que Deus vai te obedecer? Não tem aqueles que dizem, olha, chama aquela irmã lá, ó. Aquela irmã lá, rapaz, quando ela ora, Deus age na hora. Eu não quero esse Deus, não. Eu não quero esse Deus, não, cara. Que Deus maluco é esse que recebe ordem de uma irmã poderosa, que está dizendo que é mais poderosa que Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, está obedecendo ela, então ela é mais poderosa. Olha aquele pastor lá, rapaz, aquele lá é um homem de oração, de jejum, rapaz, quando ele ora até o céu treme. Eu não quero esse Deus não, companheiro. Eu não gosto desse Deus aí não, pode ficar com ele lá para vocês, porque esse aí é o Deus mentiroso. Deus nunca submete a ninguém, Deus não ouve oração de ninguém, rapaz. Porque se ele ouvir a oração de alguém, ele está sendo comandado. Ele diz que tudo já está o quê? Feito. No 7º dia ele descansou de toda a sua obra. As coisas de Deus já estão prontinhas. Eu e você precisamos só de atender a sua voz e andar nessas obras que já estão preparadas de antemão para mim e para você. E os Gálatas não estavam entendendo isso. Será que é só os Gálatas que não estavam entendendo isso? Ou é o mundo? O mundo não está entendendo isso não. Deus é um objeto na mão deles que comanda para tudo quanto é lado, rapaz. Visita, Deus, vai lá, visita, agora sai daí e vai para outra casa, Deus. Deus é um manipulado na mão desse povo. Certamente, 100% não é Deus. Sois assim insensatos, porque tendo começado no Espírito, sejais agora aperfeiçoados na carne. Paulo ficou admirado, atônico de ver essa situação aí, meu irmão. Que situação difícil. Gálatas 3, agora põe Gálatas 1:6. Olha para você ver como é que estão os olhos de Deus sobre a terra. Nós estamos trazendo isso, os olhos de Deus sobre a terra. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então existe o quê? Outro evangelho. É o evangelho da confusão que está aí, de grana, ou então de pobreza. A Igreja Católica, ela tem a teologia da pobreza. Quanto mais pobre, Deus te ama mais porque você é pobre. Só o pobre. Não, você é pobre aqui, mas lá no céu você vai ter um castelo. É mesmo? Vai. Ah, então quer dizer que aqui não. Aqui você não se preocupa com isso não. Pode viver sua pobreza, sua miséria, faltar de tudo em você, você vai lá para o céu. Lá tem mansão, tem rua de ouro, mar de cristal. Você vai deitar e rolar lá. Eu não sei se o espírito precisa disso. Agora, existe a teologia da prosperidade, que você tem que dar tudo o que você tem para Deus te abençoar. Não, e da televisão, da geladeira, da cachorro, da gato. Tem que dar alguma coisa para essas igrejas, que nós falamos que é as neopentecostais, que são o excremento
da apostasia. Dá tudo que você tem. É o evangelho da prosperidade, que isso agora espalhou nas igrejas tradicionais, porque os membros de lá estão indo tudo lá para essas universais da vida, e eles estão perdendo mesmo. Então eles estão colocando o evangelho da prosperidade lá também, que é a chamada teologia da prosperidade. Você tem que dar para receber. No reino de Deus é o contrário, é o que nós falamos. Deus dá semente ao que? Aqui Deus te dá para você dar. É o contrário. Você só pode dar se você tiver. Se você não tiver, como é que você vai dar? Como é que vai semear se você não tem semente? Não é verdade? Então, aqui está uma visão completamente diferente daquilo que se prega por aí. Então, abençoados, nós vimos aqui um apóstolo cuidando da igreja. E é o que nós também estamos fazendo, cuidando de uma igreja. Levando uma igreja a viver uma vida em paz. A viver. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ele diz, eu vim para que tenham vida. Então a visão da vida que você deve ter na sua vida é vida de quê? Abundância. Abundância quer dizer o quê? Lambuzar. Essa mente está sendo trocada, porque a mente que nós tínhamos era a mente da pobreza. Eu vim de um lar pobre, meu pai era pobre, meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, meu tataravô era pobre. Então a pobreza veio e assolou a sua vida. Só que as coisas velhas, agora você daqui por diante está em Cristo. E em Cristo ele diz que somos ricos. Então a mente sua vai mudando, e você mudando a sua mente, muda a sua fala. Você não diz que você é pobre, você diz que você é rico, porque quando você fala, você chama. Então se você fala que você é rico, a riqueza está chegando, materializando, e a pobreza para trás fica.